A palavra de hoje, irmãos, é exatamente sobre isso, sobre nós dependermos de Deus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios capítulo de número 10. Livro de Provérbios, capítulo de número 10. Provérbios é fácil de achar, né? É o vizinho da frente de Salmos. Então, se você abrir mais ou menos na metade da Bíblia, você encontra Salmos, do ladinho, Provérbios. Provérbios, capítulo de número 10. Nós vamos aprender aqui um pouquinho, irmãos, que prosperidade é uma bênção de Deus. Amém? Irmã Dani, o que é prosperar, irmã? Prosperar é ter muito dinheiro? Não, irmãos. Prosperar é ter a bênção de Deus sobre a nossa vida. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem paz. Tem gente que tem dinheiro e não dorme de noite. Tem gente, irmãos, que tem dinheiro, pode comprar, né, a melhor refeição, né, de Alvorada, do Rio Grande do Sul, pode comer do bom e do melhor, porque o dinheiro da pessoa compra, mas às vezes a pessoa não tem saúde, né? Não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquele outro, porque tudo faz mal. Às vezes tem um colchão lá, né, de 5 mil, de 10 mil, mas não tem uma noite tranquila de sono. Não tem paz quando coloca a cabeça no travesseiro. Então, prosperidade, irmãos, diz em Eclesiastes, né, capítulo 5, diz que prosperidade é uma bênção, é uma dádiva de Deus. Tem muita gente, irmãos, próspera, amém, que vive com um salário mínimo. E a gente olha e fala assim, meu Deus, mas como, né? Aonde? Aumentou o salário, aumentou o arroz, aumentou o feijão, aumentou a água, aumentou a luz. A pessoa fica feliz, oh glória, aumentou o salário. Mas aumenta tudo também, não é assim, irmãos? Então, para prosperar com um salário mínimo, é só com a bênção de Deus. Então não quer dizer que você vai ter muito, que você vai ter 10 casas, que você vai ter 5 carros, que você vai ter R$1 milhão, não é isso. Mas quer dizer que aquilo que Deus te colocar na tua mão, vai ser com a bênção dele, e ainda que aos olhos dos homens pareça pouco, vai ser com a bênção de Deus. E a hora que você estiver repartindo, né, igual o pão e o peixe, repartindo, pagando as suas contas, separando o dízimo, a oferta, fazendo rancho, pagando água, pagando luz, né, pagando tudo que você precisa pagar, você vai ter a bênção de Deus, irmãos, e não vai faltar. Porque a palavra de Deus diz, o Senhor é o nosso pastor, e Ele não vai deixar faltar nada do que nós precisamos. Não é que nós vamos andar ostentando por aí, mas é o que nós precisamos, o que é necessário. Deus não vai permitir que faça falta. Então isso é prosperidade, é ter a bênção de Deus, é ter a provisão de Deus, seja pouco ou seja muito, é estar debaixo da bênção do Senhor. E o Senhor, irmãos, é o principal para tudo, principalmente para a nossa salvação, porque não adianta você ter muito dinheiro, você ter muito ouro, prata, ter a casa mais bonita, né? O carro mais caro, o carro do ano, tudo isso vai ficar, vai ou não vai? Mas o principal é a salvação. Depois da salvação, né, irmãos? Cura, amém? Prosperidade, paz, alegria, e tudo isso vem de Deus. Olha só o que diz Provérbios capítulo 10, versículo 22, fala assim, ó: a bênção do Senhor é o que, irmãos? É que enriquece, é o que prospera. Irmã Dani, eu quero prosperar. Quem quer prosperar? O que nos faz prosperar, irmãos? O foco é a prosperidade? É isso?
Eu vou segunda-feira porque eu quero prosperar. Eu quero pagar tudo as contas. Eu quero que sobre dinheiro. Eu quero guardar dinheiro. Eu quero viajar. Eu quero, O foco é a prosperidade? Não. Aqui está dizendo que o que não vai nos fazer prosperar, o que vai nos levar à prosperidade é o quê? É a bênção do Senhor. Então o foco da nossa prosperidade está no Senhor. Em Ageu diz, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Senhor. Deus, irmãos, tem que estar acima da nossa vida financeira. Deus tem que estar acima, irmãos, do nosso desejo de prosperar. Porque é Ele que vai abençoar. É Ele que vai nos fazer prosperar. Eu atendi algumas pessoas, E as pessoas que eu atendi, elas falam assim, não, irmã Dani, nós somos da época tal, fazíamos campanha na igreja. Aí falou assim, porque nós pagamos todos os boletos, limpamos o nome, saímos do vermelho, nós saímos da falência, aqui só fazendo propósito. A pessoa diz, só fazendo propósito. Só que essas pessoas estavam como, irmãos? Estavam afastadas. Ficaram um tempo afastadas da igreja e estavam voltando. Adiantou, irmãos, ter limpado o nome? Adiantou ter saído do vermelho? Adiantou ter feito propósito, irmãos? Adiantou? E aí estavam voltando, e eu falei, e aí, estão endividados? Então o foco, irmãos, não é a bênção de Deus. O foco é Deus na nossa vida. Porque Ele, irmãos, Ele nos tira do pó, Ele nos tira do lixo, Ele muda a nossa vida, Ele nos cuida, Ele nos prospera, mas Ele nos mantém abençoado. Amém? É isso que Deus quer. Uma bênção constante, irmãos, na tua vida. Não é só vir na igreja para pagar as contas. Não é só vir na igreja, irmãos, para sair do vermelho. Não é só vir na igreja porque está desempregado. Não é buscar Deus, irmãos, só pelo que Deus tem para dar. Deus não é um prestador de serviço. Eu sempre digo, eu só lembro do encanador quando dá problema no cano. Sim ou não? Eu só lembro do moço do gás quando acaba, quando acaba o gás. Eu procuro ele para prestar um serviço para mim e é de vez em quando. Agora, a esposa do encanador, se ele não aparece em casa, como é que ela fica, irmãos? Liga, corre atrás, o que houve, o que aconteceu? Ela tem uma comunhão diferente. Tem ou não tem, irmãos? Então, nós precisamos ter comunhão com Deus. Nós precisamos, irmãos, nos entregar a Deus. Porque aqui diz que é a bênção de Deus que vai nos prosperar, que vai nos enriquecer. E olha só o que diz o demais do versículo. E Ele não acrescenta o que, irmãos? Dores, sofrimento. A prosperidade que Deus nos dá não é uma prosperidade para perdição. Não é uma prosperidade para ganância. Você está entendendo? Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o amor, o apego, a idolatria ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, se eu colocar o meu coração na riqueza, no dinheiro, em mamon, e tirar o meu coração de Deus, irmãos, vai acrescentar dor, vai acrescentar sofrimento, vai ser para a perdição. Amém? Mas Deus está falando, ei, a bênção que eu te dou, ela prospera, é uma bênção de provisão, e ela não acrescenta o que, irmãos? Dores.
sofrimento, né? Ela é uma bênção completa em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, a pessoa diz: eu preciso trabalhar. Aí trabalha de manhã, trabalha um turno, trabalha de manhã. Aí bate na porta uma despesa diferente. Aumenta lá a despesa e a pessoa olha para o salário, olha para o quanto trabalha e diz: vou ter que trabalhar mais. Aí começa a trabalhar 2 turnos. Está ganhando mais, sim ou não? Porque está trabalhando. Aí a dificuldade, a necessidade faz o que, irmãos? Bate na porta. E a pessoa diz: não, peraí, vou ter que dar um jeito. Vou ter que fazer alguma coisa por fora, vou ter que trabalhar mais para poder ganhar mais. E aí a pessoa se sobrecarrega trabalhando para ganhar mais. Mas como é que fica, irmãos, uma pessoa sobrecarregada? Cansada, aflita, irritada, brigona, sim ou não? Começa a descontar problema de um serviço no outro, né? Fica ranzinza, mal-humorada, começa a aparecer discórdia no trabalho, um monte de coisa. É bênção de Deus? Por que não é bênção de Deus? Está acrescentando dores. Quantas pessoas, irmãos, encostadas pelo INSS, que gastaram a vida, a juventude, a força, correndo atrás de dinheiro, não é assim? E correndo atrás do dinheiro, perderam o que, irmãos? Perderam a saúde. Isso é prosperidade, irmãos, que Deus tem para nós? Isso é prosperidade, irmãos, que Deus quer para nós? Não. A bênção de Deus prospera, enriquece e não acrescenta dores, não acrescenta desgosto. Então não é pelo muito fazer, não é pelo muito correr, mas é pela bênção de Deus, a direção de Deus. Aquela pessoa que trabalha com vendas, fazer uma oração de manhã: Deus, eu dependo de Ti. O Senhor é o Rei, é quem governa a minha vida. Me dirige nesse dia de hoje. Amém? Você consagra a Deus. Pai, manda até mim os clientes certos. E aí, quando você estiver lá e chegar a tua vez, e o cliente for para ti, vai ser o que, irmãos? A melhor venda. Porque você se esforçou muito, foi isso? É isso? Não, porque você teve comunhão com o Senhor. E Deus te abençoou. Deus mandou a pessoa certa. Deus te honrou, irmãos. Você está entendendo? Então é essa bênção de Deus que nós precisamos, que não vai acarretar desgosto. E para isso, irmãos, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Para isso, nós precisamos comunhão com Deus. Eu estava meditando sobre Abraão. Abraão era um homem muito rico. Era ou não era, irmãos? Era um homem de muitas propriedades. Mas ele era um homem dirigido por Deus. Era ou não era? Ele era obediente. Obediente só em coisa fácil, irmãos. Obediente em coisa difícil. A primeira vez que a gente já vê Deus falando com Abraão é: Abraão, sai da tua casa. Sai da tua parentela. Sai do meio da tua família e vai para um lugar onde eu vou te dar a direção. Ele teve que deixar tudo para trás, irmãos. Aquele apego, aquele aconchego de lar, de casa, de família. E ele pegou o que era dele, né? As propriedades, e ele saiu. Deus não disse: tu vai sair daqui, tu vai chegar lá. Deus disse: para a terra que eu vou te mostrar. Deus, como é que eu vou ir se o Senhor não vai me mostrar? Eu vou te mostrando aos poucos. Eu vou te conduzir.
Deus conduziu, irmãos, Abraão. Amém? Por isso que ele era tão próspero, por isso que ele era tão rico, por isso que ele era, irmãos, assim, né, tão poderoso. O próprio servo dele, vamos ver isso, irmãos? Vamos ver isso? Gênesis. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia. Gênesis 24. Gênesis 24. Aqui, irmãos, é quando Abraão envia o servo dele para escolher, né? Para trazer uma esposa para o seu filho Isaque, né? O que o servo de Abraão dizia? O que o empregado de Abraão dizia? Olha, esse homem é carrasco, esse homem é um homem duro, é ruim ser servo de Abraão. Será que era isso que ele dizia, irmãos? O que ele reconheceu? Gênesis 24, versículo 34, diz assim, ó, Gênesis 24, 34. Então disse: eu sou servo de Abraão. Versículo 35. O Senhor abençoou, pouquinho, muito o meu Senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu ovelhas, vacas, prata, ouro, e servos e servas, e camelos e jumento. O que ele falou? Não, meu Senhor é um homem muito trabalhador, muito esforçado. É isso? Ele enriqueceu pela força do braço dele. Foi isso, irmãos? Ele disse: o Senhor o tem abençoado. O Senhor tem dado. Um homem, ele era rico, né? Pela quantia de cabeça que ele tinha, de ovelha, de gado, né? E ali ele fala, ele tem muitas vacas, muitas ovelhas, ele tem muitos servos, ele tem ouro, ele tem prata. Mas tudo isso que ele tem, foi quem que deu, irmãos? Foi Deus que deu. Você é filho de Deus. Não coloca a tua confiança, irmãos, na tua sabedoria, na tua criatividade, na força do teu braço. Às vezes a gente quer fazer as coisas acontecerem, é ou não é? Quer ir atravessar o mar a nado, nadar contra a correnteza. A gente gasta força, energia, se esgota, se estabela e nada dá certo. Mas quando a gente entende, irmãos, que Deus é abençoador de quem? Daqueles que o buscam. O nosso foco não é buscar a bênção, mas o nosso foco é buscar o Senhor. E enquanto nós buscamos ao Senhor, Deus nos abençoa. Deus nos dá direção. Deus nos dá criatividade. Deus nos honra. Amém? Você está entendendo isso? O foco, irmãos, é o Senhor. Posso falar? Posso? Gente que quer prosperar, irmãos, tem que congregar. Não é só vir segunda-feira fazer campanha de prosperidade. Gente que quer prosperar, irmãos, precisa batizar nas águas. Irmã Dani, mas o que tem que ver o batismo nas águas com prosperidade? Irmãos, a palavra de Deus diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Quando você aceita Jesus, você se torna filho de Deus. O mandamento da palavra de Deus é batizar. Quando você batiza é tão rapidinho, 3 segundos, você levanta. O que a palavra de Deus diz? Que o teu coração é circuncidado.
Você tem a marca de Deus, propriedade exclusiva de Jesus. E as bênçãos de Jesus, irmãos, estão sobre a tua vida. Por quê? Porque você buscou o Senhor, porque você obedeceu ao Senhor, porque você se entregou ao Senhor. Você está entendendo? Irmã Dani, a senhora está falando que eu não vou prosperar se eu não congregar. A senhora está dizendo, irmã Dani, que eu não vou prosperar se eu não batizar, se eu não participar da ceia. Eu não estou dizendo isso, irmãos. Tem pessoas que chegam a primeira vez na igreja, buscam a Deus e são atendidas e recebem. Porque a palavra de Deus diz que aquele que pede, recebe. Eu lembro uma vez, lá na cidade de Bagé, eu estava pregando, acho que no culto das 9 horas, era um culto menorzinho, tinha umas 15 pessoas. Porque no culto das 8 tinha 100 e poucas. Então era um culto atrás do outro, era culto de 50 minutos, né? Então dava muita gente, às 8 o pastor pregava, e aí eu pregava. Às 9 era um culto menorzinho, umas 15 pessoas. Eu estava embaixo assim pregando, chegou uma pessoa pela primeira vez, não conhecia ela, orei, falei na hora da oferta, aquele que pede, recebe, pede agora a Deus que você precisa. Ela pediu, e depois ela voltou para contar o testemunho. E ela falou assim, ó, eu nem sabia se eu podia pedir, porque era a primeira vez que eu vinha na igreja, eu nunca tinha pedido nada para Deus, ela disse. Mas ela disse, pede e você vai receber. E eu pedi, meu filho estava com um caso de droga, não estava aceitando se tratar, se internar, e eu pedi, Senhor, que o meu filho seja internado, para que ele receba ajuda para sair dessa dependência de droga. E estava difícil, mas ela não conseguia a internação, ele não queria ser internado. Naquela sinceridade daquela mãe, ela pediu no primeiro culto que ela veio. E Deus abriu a porta e o filho se internou. Amém? Então a pessoa pode chegar pela primeira vez, pedir com fé, vai receber. Só que teve uma mulher, irmãos, que chegou até Jesus, uma mulher Ciro-fenícia, não era da nação do povo de Deus. E ela chegou clamando por Jesus, 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 a minha filha está muito endemoniada, minha filha está muito perturbada, ela está violentamente atormentada por demônios. Aí Jesus olhou para ela e disse assim, mulher, não é certo eu pegar o pão dos filhos e eu deitar aos cachorrinhos. Jesus fez distinção entre aquele que é filho e aquele que não. Você pega da boca do teu filho e dá para um estranho, você dá? Você abençoa o necessitado, abençoa ou não abençoa? Você podendo dar, não dá dinheiro, amém, irmãos? Mas compra um lanche, abençoa uma pessoa necessitada. Mas a gente só faz isso se os nossos filhos estão alimentados, sim ou não? Mas aquela mulher disse, Senhor, mas até os cachorros comem das migalhas que caem. Então quem vem e pede vai receber, mas é a bênção completa, irmãos. É o pão do filho, recebe uma coisa e outra, mas é como se fosse uma migalha. É só um pouquinho do que Deus quer dar, é só um pouquinho do que Deus quer fazer. Mas quando é filho, irmãos, Jesus nos tira debaixo da mesa e nos coloca assentado na mesa do Pai. E aí você pode desfrutar de tudo que é de Deus. Você está entendendo? Então nós precisamos, irmãos, qual foi o louvor que eu comecei cantando? Precisamos levar Deus a sério, ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus, chegar no altar de Deus e dizer, Deus, eu quero coisa séria com o Senhor, eu quero casamento, eu quero até o final da minha vida, eu quero para a eternidade. É isso que nós precisamos, ter uma aliança com Deus, não ficar de caso, de experiência, querendo provar sem compromisso. É assumir um altar, uma aliança diante do altar de Deus. Trocar aliança. Tudo que é meu é de Deus,
E tudo que é de Deus é. Olha que lindo, irmãos. Amém? Deus abençoava Abraão. Mas Abraão, irmãos, ele tinha uma aliança com Deus. Ele tinha um compromisso com Deus. Você pode ver, irmãos, Abraão não tinha uma casa fixa. Ele era peregrino, ele estava indo para onde Deus levava ele. Sim ou não? E qual era a primeira coisa que Abraão chegava e fazia quando chegava numa terra? Ele chegava, antes de ele armar a tenda dele, ele fazia um altar a Deus. Naquela terra ele fazia uma aliança com Deus. E aí, sobre aquela aliança, abençoando aquela terra, aquele solo, ele levantava a casa dele. Então nós precisamos, irmãos, ter essa vida no altar. Precisamos, irmãos, ter essa aliança com Deus. E aí, isso além de nos abençoar, vai passar também para os nossos filhos. Porque depois, olha só o que a Bíblia diz mais adiante. Gênesis 26. Gênesis 26. Aqui em Gênesis 26, irmãos, não é mais Abraão, é o filho dele, Isaac. E Isaac, irmãos, também foi dirigido por Deus. Eu não vou ter tempo aqui de pregar tudo, mas se você ler Gênesis 26, você vai ver que começa essa passagem bíblica com uma fome na terra. E aí deu essa fome, o que Isaac pensou? A terra está em escassez, está em fome, eu vou descer para um lugar próspero, eu vou para o Egito. Só que qual é a direção que Deus deu para Isaac? Isaac, não vá para o Egito como teu pai foi. Deus permitiu Abraão ir para o Egito, mas Deus não permitiu Isaac ir para o Egito. Irmão, fulano fez tal coisa e prosperou. Minha mãe dizia, tu não é o fulano. Amém? Deus está dizendo para ti, você não é o fulano. Não adianta pegar a receitinha do outro, irmãos, e querer trazer para você. Não, você precisa ter a tua comunhão com Deus. Porque para um Deus vai dizer desce. Para outro Deus vai dizer fica aí. Você está entendendo? Não temos que viver pela experiência dos outros, mas pela nossa comunhão com Deus. E Deus mandou Isaac ficar ali. Só que ali, irmãos, era árido. Ali era seco, ali era um deserto. Mas mesmo sendo deserto, Deus mandou ele ficar ali. Ele falou, bom, se é para mim ficar, não tem nada aqui, eu vou ter que plantar. E aí, mesmo naquela situação negativa, ele plantou, ele semeou. E o versículo 12 diz assim, Gênesis 26, 12. E semeou Isaac naquela mesma terra, a terra que Deus mandou, semeou e colheu naquele mesmo ano sem medidas. Por quê? Porque o Senhor fazia o quê? O abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo, até que ele viveu à sombra de Abraão, apenas com a herança. Foi isso, irmãos? Não. Isaac não desperdiçou a herança do pai. Isaac agregou na herança do pai. Mas por quê? Porque a maior herança que Isaac recebeu do pai dele foi o Senhor. Foi a comunhão que ele tinha com Deus. Deus dirigiu, ele ficou, o Senhor abençoou, a terra não tinha nada para dar para ele.
mas Deus tinha para dar para ele. O Senhor abençoou, o Senhor o engrandeceu e o Senhor tornou ele. Ele não viveu à sombra do pai dele. O Senhor tornou ele grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vaca e muita gente, de maneira que os filisteus, os inimigos, faziam o que, irmãos? O invejavam, Então, naquela terra de fome, naquela terra seca, ele ficou por direção de Deus. Irmã Dani, isso é importante, é muito importante. A palavra de Deus diz, irmãos, que Noemi, no momento de fome, sem orar, sem pedir direção de Deus, ela saiu de Jerusalém. E ela saiu, irmãos, por necessidade, saiu com a família. Mas ela perdeu o esposo, ela perdeu os filhos, ela já não tinha mais nada e ela precisou voltar para onde, irmãos? Para Jerusalém. Não tome nenhuma decisão sem antes orar e consultar a Deus. Senhor, eu devo sair? Senhor, eu devo ir? Senhor, eu devo fazer? Consulte a Deus, irmãos, em tudo o que você for fazer, porque é o Senhor que vai te abençoar. Amém? Eu quero orar por você agora, para você colocar Deus em primeiro lugar, para você levar Deus a sério, para você dizer: chega, eu quero fazer um compromisso, eu quero fazer uma aliança com Deus. Amém? Essa é a nossa primeira lição. A segunda lição, irmãos, é ouvir a voz de Deus, a direção. Tem uns que Deus vai dizer fica. Tem outros que Deus vai dizer sai. Mas se você ficar com a bênção de Deus, você vai prosperar. Se você sair, irmãos, com a bênção de Deus, você vai prosperar, porque é Deus que vai te abençoar. Irmã, que medo, mas se Deus mandar eu ficar, essa terra está seca, irmão, eu estou no deserto, mas Deus vai te abençoar. Quando você ficar sentado de braço cruzado, é isso? O que Isaac fez, irmãos? O que Isaac fez? Ele semeou, ele plantou no deserto, ele plantou naquela terra seca, e naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes. Mas por quê? Porque ele largou a semente. Amém? Vamos orar? Eu vou convidar você. A irmã Maria, pode preparar um óleo para mim, por favor? Eu vou convidar você a pegar a sua carteira de trabalho, documento da causa na justiça, instrumento de trabalho. Amém? A gente já abençoou até a arma, irmãos. Sabia? Irmã Dani, como é que a gente abençoa a arma na igreja? Vigia, policial. Amém? A gente abençoa a arma, mas a gente pede para não precisar usar. Lá em Charqueadas tinha um irmão, ele era da brigada, tenente, se eu não me engano, Ele se aposentou, irmão, sem dar nenhum tiro. Ô, glória! Isso é bênção de Deus. É ou não é, irmãos? E pertinho dele se aposentar, teve uma emboscada, teve uma situação difícil. Ele falou para a esposa falou para mim, falou: irmã Dani, ora, porque esse mês ele se aposenta, eu não aceito nada ruim acontecer. A gente entrou em oração, irmãos, Deus deu livramento lá. Glória a Deus. Amém? Então eu quero orar por você agora em nome de Jesus.